No vídeo de hoje, nós vamos ver como a gente pode economizar o consumo de espaço de arquivos dentro do Dataverse, fazendo o envio dos seus arquivos para dentro do Blob Storage. Assim, você consegue economizar muito com o custo de espaço e também fazer com que você otimize melhor o uso que você tem disponível no seu Dataverse. Vamos nessa? Bom, sabemos que quando estamos falando de armazenamento no Dataverse, ele é dividido em três partes. Temos o armazenamento, então, de database, que é onde são as linhas que a gente registra os dados dentro do Dataverse. Temos também a parte de log, onde temos auditoria, plugins, log de plugins, né? E também temos a parte de arquivos, ou seja, qualquer arquivo que a gente sobe, como um web resource, campo do tipo arquivo, eles vêm para essa parte de arquivos. Porém, sabemos que conforme o uso, isso vai acabar demandando muito, dependendo do tipo do projeto que você está trabalhando, dependendo do tipo de arquivo que o seu cliente também trabalha, pode ser que esse limite seja estourado facilmente. E com isso vem aquela questão, né? Comprar mais espaço. Sabemos que os espaços no Dataverse, eles não são tão baratos. Óbvio, se compararmos database com arquivos, o custo é muito baixo. Porém, conforme a gente pode ver aqui, hoje, que eu trouxe para vocês no guia de licenciamento, se a gente for comprar 1 GB de arquivo, tá? A gente vai pagar $2 mensais. Você pode estar dizendo assim, pô, só $2 mensais é muito pouco. Não vou, mas você pode ter clientes aí que consumem 100, 200 GB de arquivos e essa conta vai ficando grande. Porém, o que a gente pode fazer para tentar reduzir esse custo, né, para o cliente e fazer com que ele tenha um aproveitamento melhor? A gente pode ir para o Blob Storage. O Blob Storage é um serviço do Azure onde a gente pode colocar os arquivos lá dentro, certo? E com isso, então, ele tem um custo bem abaixo do custo do próprio Dataverse, como a gente pode ver aqui que eu estou trazendo no site do próprio Azure. Ó, para quem vai fazer um pagamento, por exemplo, Pay As You Go, certo? Ele vai pagar os primeiros 50 terabytes para cada gigabyte 15 centavos de dólar. Olha a diferença, né? Então, se você pegar lá 100 gigas, lá você vai gastar $200, enquanto aqui você vai gastar $15. Então, é uma diferença muito grande. Pô, se for pensar no consumo do cliente, no bolso do cliente lá também, né? Isso vai ser muito benéfico para ele. Então, eu vou trazer para vocês aqui como a gente pode transferir os arquivos, por exemplo, das anotações, certo? Para dentro do Blob Storage e prover através de um link o acesso para ele, fazendo com que você remova esse arquivo, certo? Dentro do Dataverse, liberando espaço e transferindo para o Azure Blob Storage. E para a gente começar isso aí, nós vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer a conexão, né, do nosso Blob Storage. Então eu tenho aqui, tá? Eu já criei um aqui, eu não vou mostrar para vocês aqui, porque não sei se normalmente nas áreas de TIs aí onde tem outras pessoas especialistas, mas você pode criar dentro do seu Azure um Blob Storage, certo? Então eu vou abrir aqui para vocês, ó. Eu já tenho meu Blob Storage, tá? Normalmente quando a gente quer trabalhar com os arquivos ali, a gente pode colocar um container. Então eu criei um container já aqui, ó, que a gente pode ver que é o container de arquivos. Então aqui vão ficar todos os arquivos que eu for jogar agora para dentro, quando eu puxar dentro das minhas anotações, né, para cá. Tá? Então toda vez que eu criar a anotação, ele vai vir, puxar e vai colocar dentro desse container de arquivos. Então nós vamos ver os arquivos indo aqui para dentro, beleza? Tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Então, deixa eu voltar até para essa tela, eu vou pegar, vou fazer a conexão, né? Então, eu vou vir aqui, vou pegar uma chave de acesso, eu vou copiar aqui então ela, né? Já tem o nome e vou criar uma conexão. A gente precisa criar uma conexão. Eu vou vir aqui e vou criar uma conexão com o meu Azure Blob Storage. Então eu vou vir aqui e vou procurar então Blob, ó, Azure Blob Storage. Vou dar um mais. Autenticação pode ser Service Principal, Access Key ou Microsoft Entra ID, tá? Eu vou usar Access Key porque eu posso me conectar então nesse caso de qualquer outro tenant, certo? Vou colocar o nome do meu Storage Account, que é MKFP. Vou colocar a minha chave e vou dar um Create. Pronto, ele criou a conexão, certo? Botou aqui. Eu vou botar um nome aqui só para poder ter. Vou atualizar de novo a chave, só para ficar o nome vinculado bonitinho. Beleza, ok. Então agora com a minha conexão criada, eu vou vir na minha solução e vou incluir uma referência de conexão, né, apontando para essa conexão aqui. Então eu vou vir em New, More, Connection Reference, vou chamar ela de Azure Blob Storage MFP, vou selecionar meu conector do tipo Microsoft Azure Blob Storage,
Azure aqui. Ele não está abrindo, porque... Deixa eu tentar descartar e vamos tentar mais uma vez. Agora apareceu, beleza. Vou selecionar aqui então primeiramente a minha conexão. Então vamos lá para o Azure Blob Storage. Ó, achei Azure Blob Storage. Vou selecionar aqui a conexão que eu criei. Vou dar um nome aqui dela. E vou criar. Então eu vou deixar ele criar. Eu já criei uma aqui, tá? Do Dataverse. Certamente você já vai ter a sua criada aí, então, ou vai criar uma nova. Tá? E com isso, então, a gente vai criar o nosso flow, tá? Para fazer, então, esse processo de migração dos arquivos, tá? Então, eu vou vir aqui em CloudFlow, vou dar um novo, automação, CloudFlow, do tipo automatizado, certo? Vamos esperar ele criar. Então, vou migrar para Blob Storage, chamar o nome. E eu vou pegar, então, quando um novo registro ele é criado, certo? Dentro das anotações. Tá? Então, eu vou pegar o tipo aqui, vou colocar que é adição, né? Uma inclusão. A tabela aqui, eu vou pegar de anotações, no caso está em inglês aqui é Notes. O escopo aqui, nesse caso aqui pouco importa, mas eu vou deixar de organização, certo? E eu vou aqui aplicar um filtro, tá? Por que eu vou aplicar esse filtro? A gente sabe que anotações, por exemplo, eu posso só criar uma anotação com texto e não ter um documento. Então, eu não quero que esse CloudFlow aqui, esse Power Automate, ele execute quando só for uma anotação sem arquivo. Então, para isso, existe um atributo chamado isDocument. Então, eu vou botar quando ele for igual a verdadeiro. Então, para ele executar a ação. Então, ele só vai executar quando realmente entrar um arquivo. Tá? Agora, no próximo passo, o que eu vou fazer? Quando ele executa essa ação aqui, tá? Ele vai trazer várias informações, mas uma que ele não traz é o arquivo em si, tá? Que é dentro do atributo document body. Então ele não traz, então eu tenho que fazer um retrieve da anotação novamente, certo? Para que eu consiga, então, obter essa informação. Então eu vou usar o Microsoft Dataverse, né? Vou pegar o get raw by ID, vou dar o nome aqui de obter arquivo. Certo? Vou pedir a tabela Notes de anotação. A linha, o ID eu vou pegar então da trigger. E aí para cá eu vou botar os seguintes campos que eu quero, certo? Que ele traga. Então eu vou pedir para ele trazer o document body, file type e o MIME type, porque eu vou ter que utilizar eles para fazer o envio, tá? Do meu documento lá para o Blob Storage. Feito isso, aqui vem uma coisa. Quando a gente enviar um arquivo, tá? Usando o Power Automate, em alguns momentos, tá? Dependendo do tipo do conector, ele vai pedir um binário do arquivo, certo? E aí, como é que a gente faz isso? Porque no caso aqui, ele vai vir um base 64, ele não vai vir um binário. Então, para isso eu preciso que ele faça a conversão, então, de um base 64 para informar que seja um binário. O Power Automate precisa trabalhar no binário para eu conseguir mandar o arquivo para o Blob Storage. Então, para isso, tá? Isso vale para qualquer arquivo. Se você quer subir um arquivo no SharePoint, em outros conectores. Nós vamos usar o Compose, certo? E aí no Compose, qual que é a jogada? Existe uma estrutura padrão, certo? Que eu coloco aqui e o Power Automate entende que é um arquivo. E como ela é no formato JSON, tá? E como é que ela é, então? Eu abro chaves, fecho chaves aqui, vou dar Enter e vou colocar o seguinte. Primeiramente eu vou abrir aspas aqui para declarar meu atributo e vou botar o dólar e vou chamar de content, tá? Content type, certo? E aí a minha propriedade, nesse caso o meu content type, é o MIME type do meu obter arquivo, certo? Porque o tipo, eu estou dizendo a extensão, né, o formato que o arquivo é. Já a segunda propriedade, ela vai ser também $content, tá? E dentro dela vai ter então, o documento em si, o base 64, certo? Dessa forma aqui, sempre que você utilizar esse modelo aqui, então, de um objeto tipo no formato JSON, com $content type e $content, o próprio Automate vai entender que é um arquivo e vai tratar ele como um binário, tá? O content aqui precisa sempre estar em base 64, beleza?
E é importante você ter o MIME-type para ele poder trabalhar com o arquivo correto, senão quando você enviar o arquivo e for tentar abrir, ele vai abrir de uma maneira de um texto ou de um formato que você não tem, ele não vai identificar o arquivo e aí você vai ter aquelas falhas de não conseguir abrir o arquivo no aplicativo correto, tá? Então aqui a gente já declarou, então para entender que é o MIME-type, certo? E agora eu vou criar então o meu blob storage lá, o meu blob, né, que é o meu arquivo dentro do blob storage no Azure. Então vou procurar aqui por blob, ó, vem Azure Blob Storage, já apareceu aqui, ó, Create Blob versão 2, certo? Então ele vai pedir qual que é a conta que eu quero utilizar. Então eu vou botar aqui, ó, uma que eu já tenho aqui, certo? A conexão lá do meu Blob Storage. Qual a pasta que eu quero largar, ó, ele já apareceu arquivos. Aí aqui ele vai pedir o Blob Name. O Blob Name é o nome do arquivo. Então eu vou botar aqui o nome do arquivo. E o conteúdo nada vai ser que o resultado do Compose. Beleza? Feito isso, então, eu vou salvar. Ó, eu botei alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Faltou uma aspas aqui. Vamos botar ajustar. Vou salvar novamente. Pronto, tá salvo o nosso flow. Então eu vou voltar para cá, certo? Vou abrir a parte de detalhes dele, certo? Para a gente poder visualizar. Então vou abrir o details aqui para ver a execução. Ele está abrindo aqui, então vamos aguardar. Show, ele abriu, está ativado. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho a minha conta aqui, certo? E eu vou subir então uma anotação. Então eu vou botar aqui, vou selecionar o meu arquivo, tem um CSV aqui de exemplo. Tá, vou botar aqui arquivo para blob, tá? E vou dar o add note and close. Então, beleza, subiu o meu arquivo, certo? Então já foi aqui. Agora vamos ver se rodou a nossa execução. Ó, ele está rodando. Ó, sucesso. Então vamos ver lá como foi o resultado aqui do nosso Blob Storage. Então ele fez, ó. Olha a parte interessante que eu vou mostrar para vocês. Você lembra que eu falei que tinha que ter um formato específico? No momento que ele leu o base 64, ó, do obter arquivo aqui, ó, se a gente for olhar, o document body tá tudo em base 64. E eu peguei o MIME-type, que é um tipo CSV, o próprio Compose, ó, já entendeu que é o binário e já apresentou ele como um binário para mim, que aqui no caso é um CSV de lista de estados, tá? E eu mandei criar o arquivo. Então ele foi lá, criou, ó, pode ver que o blob content é o binário, então ele mandou daquele formato que eu falei para vocês. Então com isso a gente tem que ter lá no nosso, dentro do nosso container, o arquivo. Então eu vou vir aqui em arquivos, ó, está aqui o arquivo, foi adicionado. Eu posso selecionar, fazer o download, clicar nele aqui, fazer um download, ó, ele vai baixar, vou salvar ele, vou abrir aqui, ele vai abrir um Excel aqui para nós, ó, abriu, está aqui o meu CSV aqui, certo, com os dados. Beleza. Porém, né, agora, o que está faltando aqui, né? Como eu falei, a gente vai criar um link para ele, né, e também eliminar aquele arquivo, porque ele já não faz mais sentido estar dentro do Dataverse consumindo espaço. O que a gente quer é liberar espaço no Dataverse para não ter que ficar comprando a todo momento. Então, para isso, nós vamos editar o nosso flow aqui. Tá? E a gente vai, então, agora fazer o quê? O Blob Storage ele permite que a gente crie um link, certo? Para fazer assim, para o pessoal acessar. Então, a pessoa não precisa necessariamente ter o acesso ao Azure Blob Storage ali, se conectar no seu tenant para acessar o arquivo, tá? Então com isso a gente pode criar um link. Então para criar esse link eu vou adicionar mais um step aqui, vou procurar o Blob Storage aqui, tá? Vou clicar aqui no Azure Blob Storage e nós vamos ter a seguinte action, Create SaaS URI by Path, tá? Nessa versão 2. Então aqui a gente vai poder então criar o link para poder ser utilizado. Então a gente vai selecionar qual que é o nome da storage account, certo? Então eu estou usando o MichaelFP. Qual que é o caminho do arquivo, porém aqui a gente não vai selecionar ele. Eu vou pegar isso oriundo da action anterior, que é a criação. Então eu vou vir aqui, adicionar conteúdo dinâmico. Ó, vou vir aqui no Create Blob V2 e vai ter o path.
seleciono o path, beleza, vou vir aqui em mostrar opções avançadas, e aqui tem algumas coisas, tá? Que primeiramente, nesse caso, eu não vou mexer em group policy, tá? Porque aqui entra numa questão mais de segurança, não é o foco aqui agora do vídeo, mas para exemplificar vocês, mas vamos entrar nesses três aqui, tá? Permissões. Então, quando eu gerar essa URL, eu posso dar algumas permissões de escrita, adicionar, criar, deletar, mas o nosso intuito aqui é só de ler, que ele possa baixar. Então, como é que a gente vai botar? A gente vai botar o read, certo? Que já vem por padrão. E aí, o interessante é que eu posso ter um tempo que esse link vai ficar disponível. Então, se você tem algumas questões, por exemplo, LGPD, que o arquivo tem que se manter disponível por tanto tempo, para depois alguém não poder mais acessar e só ficar reservado, você consegue aqui, então, dar um tempo para ele, certo? Então, aqui eu vou botar aqui, por exemplo, ele vai começar a partir do momento que ele for incluído, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o TC Now, certo? E eu vou botar o tempo que ele vai expirar aqui daqui a 3 dias. Então, eu posso botar uma DDD, TC Now e 3 aqui, né, para a quantidade de dias, certo? Com isso, então, ele vai criar uma URL para mim, que vai ter duração de 3 dias, tá? A partir da data de hoje, de agora, né, que a gente subiu o arquivo, tá? E após isso, o arquivo não fica mais disponível, tá? Para o acesso via link, mas o arquivo vai estar lá dentro do seu Blob Storage sem problema algum, beleza? Feito isso, eu criei. Então, o que eu vou fazer agora? Dentro do Dataverse, eu quero, então, atualizar, né, a minha anotação. Então, eu vou dar um update aqui. Update. Ó, update a row. Vou selecionar notes. Deixa eu pegar o ID dele. Aqui na descrição, então, eu quero botar o link. Então, como é que eu vou fazer para botar o link? Eu vou vir botar link. E aqui eu vou usar um HTML. Então, eu vou botar ahref. Vou botar o link aqui. Vou pegar, ó, web URL, que foi gerada da nossa action. Vou, aqui nesse caso, botar o nome do arquivo como link. Então, eu vou botar o nome aqui e vou fechar. Ó. Pronto, fechei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar o isDocument para não, certo? Porque eu não quero que ele mais seja um documento. E também eu vou limpar as informações de documento. Então, document aqui, que é onde vem o documento, eu vou botar nu para ele limpar, certo? File name também eu vou botar nu. Opa. Vamos botar aqui no file name. Opa. A expressão aqui eu vou botar null, beleza? E no MIME-type também eu vou botar nulo, ou seja, eu estou limpando tudo que pode ter, tá? Na questão de arquivo. Então ele não vai ter mais o arquivo, ele só vai ter o link disponível para ele lá baixar, certo? Beleza? Tranquilo? Então vou fazer aqui, ele vai atualizar e vai então excluir o arquivo da anotação, mas vai manter através do link para a gente baixar. Então, ele está salvando aqui, vamos aguardar ele salvar. Salvou, perfeito. E agora vamos fazer o teste. Então, eu vou vir aqui, tá? Vou subir um outro arquivo, tá? Ó, outro arquivo, agora com link. Vou chamar aqui. Vou adicionar a anotação e vou fechar. Então, beleza, subiu o arquivo. Vamos ver então agora nos detalhes, né? Como é que ele vai ficar. Como ele vai apresentar, o que vai ser gerado. Se eu atualizar aqui, ó, certamente já deve ter executado, vamos ver. Ó, tá carregando a timeline. Ó, pode ver que ele já removeu o arquivo, ó, ele não tem um arquivo, certo? Ó, ele tem um link aqui. Ó, quando eu clico, ó, baixou. Eu clico para abrir e ele abre o arquivo para mim. Perfeito? Então a gente conseguiu. Vamos ver como é que ficou o flow perante a isso, né? Então vamos apresentar para vocês lá. Então ele já rodou. Foi rapidinho. Ah, deixa eu mostrar para vocês, claro, né? O arquivo. Então se eu vim aqui e fecho,
dou um refresh. Ó, o outro arquivo tá aqui, certo? Ó, então ele veio aqui, fez a mesma coisa, ó, compôs, montou tudo bonitinho, tá? Ó, tenho o arquivo aqui, certo? E eu mandei criar o arquivo, ó. Então ele foi lá, criei, botei as minhas opções, então, ó, ele vai começar dia 7, dia 10 ele vai acabar, então, a disponibilidade dele, ele gerou um link para mim, tá? E aí, então, eu fiz a atualização dentro da minha anotação para que remova e fixe o arquivo, certo? Então, dessa forma aqui, eu já não tenho mais o arquivo, eu só tenho o link para ele, e o arquivo, então, está lá dentro do meu Blob Storage, tá? Óbvio que a gente pode fazer mais coisas aqui, a gente pode apagar o arquivo, se for apagado aqui também, você pode fazer isso, para economizar espaço lá também. Claro que você não quer encher, né, de informações, de lixo lá de arquivos, então você pode fazer isso, tá? Mas isso é uma maneira muito simples, conforme a gente pode ver, e fácil, que evita você consumir, então, né, todo o recurso de arquivos dentro do Dataverse, né, fazendo com que você tenha uma economia aí na questão de custos do Dataverse quando a gente está falando aí de arquivos, né? E aí, me diz o que você achou sobre esse recurso de enviar os arquivos para o Blob Storage, permitindo então reduzir, né, o custo aí de armazenamento de arquivos dentro do seu Dataverse. Tá? Deixa nos comentários se você quer ver alguma maneira diferente, por exemplo, enviar via plugin, por exemplo. Tá? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo pessoal, se inscreva no canal que ajuda muito aqui a produção de conteúdos, tá certo? Eu agradeço e nos vemos até a próxima.